Olá, irmãos. Meu nome é Elbert. Sejam bem-vindos ao canal Teofísica, um canal que fala de física e teologia. Bom, o vídeo de hoje eu vou estar falando só do tema teológico, tá? É uma mensagem que eu refleti hoje e eu achei interessante passar para os inscritos dos canais e amigos, tá? Bom, o tema é Deus entregando seus inimigos a ti. Antes de continuar, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Se você está achando que pelo título Deus vai te entregar o inimigo para você se vingar, né? Eu já estou falando que isso aqui não vai ser o intuito desse vídeo, tá? E provavelmente Deus nunca vai fazer isso, tá bom? O intuito desse vídeo é te mostrar que como Deus vai te entregar? Vai entregar seus inimigos, mas Ele vai te entregar porque isso vai ser uma oportunidade que você vai ter para aumentar a sua santificação. Tá? Vai ter uma oportunidade de você perdoar, amar o teu inimigo. Então Deus ele vai te entregar o inimigo a ti como uma forma de você aumentar o amor, praticar o amor caridade. Tá bom? Então já estou deixando isso bem claro. Tá? Então quem achou pelo título que Deus vai entregar os seus inimigos a você como uma forma de você vingar, alguma coisa assim, ó, se quiser pode dar o dislike, pode parar o vídeo por aqui, porque a motivação vai ser outra, tá bom? Eu peço para quem gostar do conteúdo, por favor, dê o like e se inscreva. E o tema do próximo vídeo, que aí sim vai ter ciência, tá? Vou estar falando como as vozes dos hebreus contribuíram para a queda da muralha de Jericó, tá bom? Então sim, as vozes dos hebreus foram responsáveis sim pela queda do muro. Eu vou estar falando o fenômeno físico que chama ressonância, tá? Que possibilitou com que isso acontecesse, tá bom? Então vamos lá, vou começar então o tema, né? Bom, geralmente quando a gente tem inimigo, é uma pessoa conhecida ou até mesmo desconhecido que nos fez algum mal, né? Geralmente esse mal vem por um ato de injustiça, que é o que dói mais, né? E é normal, tá? É normal a gente ficar feliz quando esse inimigo ele é condenado e a gente é restituído, ou seja, a justiça, tá? Isso é algo muito interessante que aconteça, tá bom? Bom, mas quando a gente sofre uma injustiça, há dois caminhos que a gente pode percorrer, tá? É o caminho do mundo e o caminho descrito na Bíblia. O caminho descrito do mundo, ele é um caminho que pede imediatamente uma justiça, mas nesse caso a justiça é uma justiça misturada com vingança. Então, por exemplo, uma pessoa te roubou, o que você quer? Eu quero que essa pessoa vá presa, eu quero ser restituído e essa pessoa vai presa. Então, tem um quê de vingança quando você vai para o lado do mundo. Mas o que a Bíblia diz quando você sofre uma injustiça? Tá? O que ela nos orienta a fazer, nós que somos cristãos? Ela nos orienta o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, Cristo, mediante uma injustiça que você sofra, a instrução que ele te dá é o seguinte: antes de você procurar a justiça, isso é importante, tá? Eu não estou falando que procurar a justiça é errado, tá bom? Tem que ser feito, mas antes de você procurar a justiça, é importante que você ore para aquela pessoa, tá bom? Você ore, você pense no caminho que a pessoa possa te restituir essas coisas, para que ela tenha uma convenção, tá bom? Então, procure esse caminho. Se nada for possível, então tem que ser procurada a justiça. Então, por exemplo, uma pessoa te roubou, você está tentando ser extorquido, você tem que procurar a polícia, né? Mas é bom você orar para a pessoa e tudo mais. Continuar, procure a polícia, tá? Não estou falando para você ser prejudicado, não, tá? Estou só falando que as nossas ações têm que ser municiadas com uma oração, como está falando, tá bom? Isso parece errado, tá? É como se fosse o seguinte: Deus ele está fazendo um paralelo, né? Quando a gente fala isso, que a gente tem que orar porque nos persegue, parece o seguinte, né? Que o nosso inimigo, né, fez algo errado com a gente levou ele na justiça, e na hora que a gente está vendo na hora que vai começar o julgamento, a gente descobre que o juiz é o pai desse cara e do nosso inimigo, e é um pai que ama esse inimigo.
Bom, eu vou estar te falando uma coisa. Na realidade, isso acontece, tá bom? Então, aquela pessoa que está te extorquindo, aquela pessoa que está te prejudicando, ele tem um pai também. E esse pai, deixando bem claro, ele é o nosso pai, que é Deus. Então, por incrível que pareça, o nosso pai, que é o mesmo pai que é meu, o mesmo pai que foi de Abraão, de Isaac, de Jacó, também é o mesmo pai que foi de Hitler. Olha que interessante. Tá? De tal maneira, gente, que não existe inimigos. E aí a primeira coisa que eu quero deixar claro, não existe inimigos, existe irmãos. Por incrível que pareça, por mais malvado que o cara seja, não existe inimigo, existe irmão, e Deus, ele é um pai. Por isso que Deus, ele pede o pai para você amar. Quando um pai vê briga entre os irmãos, você acha que o pai, ele já chega já querendo a justiça, vendo quem foi? Por exemplo, tem dois irmãos. Um fez coisa errada e o outro foi injustiçado. Você acha que o pai já chega já querendo justiça, já botando outro castigo? Não, o pai, ele vai tentar fazer a situação em que vai reparar porque foi prejudicado, mas vai tentar levar o filho que foi desobediente à conscientização do erro. E é isso que Deus faz quando ele entrega o nosso inimigo a nós, tá? Nós vamos ver isso claro com um exemplo, tá bom? Então, primeira coisa, enxerga isso, gente. Não existe inimigo, e sim irmão, tá? E se essa coisa entrar no seu coração, você tá a um passo de sim falar que é filho de Deus, tá? Enquanto você não enxergar isso, tá? Seu inimigo é seu irmão, vai ser difícil você compreender que Deus é seu pai, tá? Isso é importante. Tá bom? E isso é tão importante porque às vezes a gente sofre uma injustiça e a gente pensa, eu vou pedir para Deus julgar e tudo mais. Mas o que Isaías fala? Isaías fala o seguinte: estamos todos impuros por causa de nosso pecado, nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Em Apocalipse fala o seguinte também, né, que as pessoas vão ser julgadas, eu não estou lembrando agora o versículo, mas as pessoas vão ser julgadas e no final vai ser o seguinte, né? O que você estava, como é que era? O que você pensou na punição para o seu irmão, para o seu próximo, a mesma medida vai ser para você. Então, se você perdoa muito, você vai ter muitos pecados perdoados. Se você perdoa pouco, você tem poucos pecados perdoados. Tá bom? Basicamente, Apocalipse está falando isso. Felizmente, eu não estou lembrando agora. Mas vamos passar que eu tô indo. Bom, aí você pode estar pensando, tá, eu entendi que você falou, Elbert. Mas então Deus não vai condenar ninguém? Né? Então, se Deus ele é meu pai, então como ele vai entregar o inimigo a mim? Que é o tema do capítulo. Para isso, nós vamos lembrar do que aconteceu com Moisés, Arão e Miriam. Tá? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o povo do hebreu, quando fugiu do Egito, Moisés ele foi orar lá, pegar as tábuas, né, da salvação, e o povo fez um bezerro de ouro. Aí Moisés desceu, viu que tinha um bezerro feio, perguntou a Arão. Arão falou que colocou ouro entre as pedras e saiu um bezerro. Vê se como. Ainda é mentiroso, né? Não tem como você jogar ouro entre as pedras e sair um bicho bem formado desse jeito, né? Certamente esculpiu, ele ainda mentiu ainda, né? Mas aí que foi a consequência de Abraão com esses erros? Abraão foi, orou e pediu que Deus perdoasse. E note que nesse pecado que é grave de idolatria, Abraão intercedeu pelos seus irmãos. Né? Ele orou, ele fez o que Jesus falou, ele orou pelos outros. E olha que esse povo até perseguia ele, falava muito mal. Ele orou para esse povo. E graças à oração de Moisés do justo foi perdoado. Só que o que acontece? No capítulo 12 de Números, aconteceu o seguinte, eu vou estar falando aqui para não ficar muito longo. Moisés ele casou com uma mulher que tinha uma regra que você só podia, na época o pessoal só tinha que casar entre eles, hebreu entre hebreus. E Moisés casou com uma mulher que não era hebreia. E aí chegou Arão aqui e Miriam falando vou chamar a atenção de Moisés sobre esse erro. E isso aí ela invocou como se fosse Deus, como se fosse juiz nesse ato de Moisés. Então olha que interessante, quando eles erraram, Moisés orou por eles. E quando Moisés errou, que é um erro assim, vamos assim dizer, menor, eles procuraram a justiça. Aí o que Deus fez? Deus foi, apareceu e Deus repreendeu Miriam, né? Falando assim que Deus aparecia para eles em forma de sonho e visão, mas com Moisés ele aparece face a face, que era amigo que
eles deveriam respeitar a Moisés. E por causa dessa, vamos dizer, afronta, ele fez com que Miriam ficasse com lepra. Então, ou seja, eles foram inimigos de Moisés na hora que era para ser amigo. Por que Deus fez isso? Porque Deus é justo. Quando eles erraram, Moisés orou por eles. E na hora que Moisés errou um erro menor, eles já quiseram justiça. Então, gente, nós temos que ver isso. Por que Deus não condenou Abraão? Porque quando os outros erraram, ele orou pedindo perdão, pedindo clemência, misericórdia. E esses aqui, quando eles erraram, viram o erro do próximo, de vez pedir a mesma coisa, não, eles pediram condenação. Então Deus julga baseado no desejo do seu coração. Se você deseja que o seu inimigo seja perdoado, quer ter arrependimento, você vai ter isso. Mas se você julga justiça, o que Deus vai fazer? Vai julgar também seus atos. Tá bom? E aí Miriam só pôde ser curada quando Moisés intercedeu a Deus, tá? Aí Deus foi e curou a Miriam, mas depois de 7 dias. Tá bom? Então, gente, muitas vezes vai acontecer desse jeito. O seu inimigo vai fazer algum mal a você, como esse pessoal fez aqui, vai levar você à justiça, você vai sofrer o ato, e aí Deus vai castigar. Se o seu inimigo não se arrepender, vendo que esse castigo tem a ver com você, não se arrepender, não vai a você pedir desculpa, essa pessoa, como se fosse a Miriam, ficaria com lepra a vida inteira, vai sofrer a consequência até o final. Alguns percebem isso e vai e pede desculpa, como o caso foi a Miriam, né? Aí o que acontece? Moisés poderia falar, ó, você vai continuar agora, você realmente me afrontou, tal. O que Moisés fez? Intercedeu. Então, ou seja, Moisés confirmou mais ainda o coração puro dele. Então Deus, ele faz com que os seus inimigos voltem a você para te pedir perdão, ele entrega o inimigo a você para você ter mais uma oportunidade de perdoá-lo. E uma vez que esse inimigo viu que você o perdoou, ele vai ter duas ações. Ou ele fica pior ainda, né, distancia, ou então ele vê na sua ação de misericórdia aquilo que a Bíblia fala, quando você perdoa o inimigo, esse inimigo acaba virando um chegado maior do que o irmão. Então, quando esse inimigo ele vê que através do seu perdão, através da justiça, você o perdoou, no coração dele pode existir gratidão. E uma vez que você gerou gratidão no coração do seu inimigo, essa gratidão vira em amor, tá bom? Então você deixa de ter um inimigo e vira um irmão, tá bom? Então Deus ele te entrega aos seus inimigos para que na ação do seu perdão, esse cara ele tenha a reflexão dos erros dele e ele mude de atitude. Então você vai ser um instrumento aqui na Terra para fazer com que esse seu inimigo deixe de ser inimigo e vire amigo. Tá bom? Então basicamente é isso. E é isso a palavra que eu quero deixar para vocês. Tá bom? Então eu vou finalizar agora, porque eu quero terminar antes dos 15 minutos. Tá bom? E é isso aí. Então até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que a mensagem tenha sido edificante para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.